Fala aí galera do YouTube, esse é o canal que você vai ficar por dentro de todas as curiosidades do mundo. No vídeo de hoje vamos falar de 10 países com o PIB per capita menos elevados da Ásia nesse exato momento, mas claro que esses resultados podem mudar conforme o passar dos anos. Esse sistema de seleção dos países é resumido pelo Produto Interno Bruto, o famoso PIB. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, que isso ajuda sempre o YouTube a recomendar novos vídeos para você. Bom, então sem mais enrolação e vamos ao vídeo 1. Agora, começando nossa lista, no 10º lugar está Mianmar, com seu PIB per capita avaliado em $1.478. Sua capital é Naypyidaw, seu idioma é o birmanês. Mianmar tem uma economia mista, a área privada ultrapassa a agricultura, a indústria estrangeira também está evoluindo muito, e os transportes públicos, até então sob controle dos governantes locais. Mianmar, antes província da Birmânia, foi colonizado pelos britânicos. O país tornou-se o mais rico do Sudeste Asiático, sendo o maior exportador de arroz do mundo, e tinha uma população excepcionalmente alfabetizada. As autoridades públicas definiram uma estratégia de mudança significativa, leis incentivando o investimento estrangeiro, e novos tipos de cobrança de impostos. O país tem armazéns de chumbo, zinco, estanho, tungstênio e cobre, também pedras valiosas como rubis, safiras e jade, as mais significativas do planeta. Petróleo, gás petrolífero e carvão são separados para utilização no próprio país. As fábricas estão restritas à medida dos bens à base de petróleo, cimento, açúcar mascavo, óleo de amendoim, fertilizantes, peixe enlatado, tecidos de algodão, cigarros e aço bruto. A agricultura estrutura a premissa da economia pública, representando 36,1% da produção nacional total e mais de 70% dos representantes de toda a população trabalhadora. A moeda do país começou a ser o kyat, sucedendo a rupia birmanesa do período colonial. Agora, em 9º lugar, está Bangladesh. Com seu PIB per capita avaliado em $1.305, sua capital é Dhaka, seu idioma é o bengali. Na economia de Bangladesh, o avanço da agricultura é dificultado pela elevada fragmentação da propriedade fundiária e pelas chuvas irregulares. A produção de alimentos, sobretudo de cereais, é destinada ao consumo interno. O principal cultivo é o arroz, tem fraca atuação de gás inflamável, detém fontes de energia deficientes, e o país também tem muitas alterações financeiras e continua pobre, superpovoada e mal administrada. As indústrias do país são de maioria estrangeiros, essencialmente vindos do Oriente Médio, que apoiam o desenvolvimento monetário. O país foi o 52º maior exportador do planeta, $46,6 bilhões, 0,2% do agregado mundial. Relativamente às importações, foi o 46º maior comerciante do planeta, com $53,3 bilhões americanos. Em animais domesticados, o Bangladesh entregou 2,7 bilhões de litros de leite de cabra, segundo maior produtor do planeta, 837 milhões de litros de leite de vaca, 203 mil toneladas de carne de frango, 190 mil toneladas de carne vermelha. E foi o 20º maior produtor de aço do planeta, 9 milhões de toneladas, e o país foi adicionalmente o 6º maior produtor de óleo de coco do planeta, 62 mil toneladas. Os rendimentos da indústria das viagens este ano foram de $0,3 bilhões. Agora, em 8º lugar, está o Camboja. Com seu PIB per capita avaliado em $1.212, sua capital é Phnom Penh, seu idioma é o Khmer. O Camboja é um país altamente agrícola, com pouca industrialização e baixa renda. Seu principal produto agrícola é o arroz, que é intenso, com produtividade. Outros produtos agrícolas importantes são a borracha, cana-de-açúcar, chá e pimenta. Todos esses produtos são destinados principalmente à exportação. A economia do Camboja cresceu 5% ao ano. Essas foram taxas de crescimento econômico anuais acima da média mundial, com base no investimento estrangeiro. Esses investimentos começaram a escassear, e essas taxas caíram. O país era o 75º maior exportador do mundo,
Em termos de importações, foi o 78º maior importador mundial com cerca de 19,2 bilhões de dólares. A pecuária do país é reduzida. Camboja produziu 109 mil toneladas de carne de porco, 56 mil toneladas de carne bovina, 17 mil toneladas de carne de frango, 24 milhões de litros de leite de vaca. Na mineração, o país é um produtor relevante de safira e rubi. A indústria do turismo é a segunda maior fonte de divisas do país, depois da indústria têxtil. De acordo com o relatório do Reino do Camboja, a maioria dos visitantes eram japoneses, chineses, filipinos, americanos, sul-coreanos e franceses. O relatório acrescentou que o setor teve aproximadamente 1,4 bilhões de dólares, representando quase 10% do PIB do país. Agora, em sétimo lugar, está o Paquistão. Com seu PIB per capita avaliado em 1.168 dólares, sua capital é Islamabad, seus idiomas são o urdu e o inglês. O Paquistão, um país pobre e subdesenvolvido, vem sofrendo há décadas com conflitos políticos internos e com a redução do investimento estrangeiro. A economia paquistanesa, uma vez considerada muito vulnerável, mostrou uma resistência inesperada de eventos adversos. O governo do Paquistão anunciou uma série de privatizações do setor bancário, que atraiu mais investidores do país que voltou a crescer, mas continua sendo um país pobre e emergente. O país foi o 67º maior exportador do mundo. Já nas importações, foi o 50º maior importador do mundo com cerca de 50,1 bilhões de dólares. O Paquistão produziu 20,6 bilhões de litros de leite de vaca, 940 milhões de litros de leite de cabra, 1,5 milhões de toneladas de carne de frango, 1,1 milhões de toneladas de carne bovina. O país é o 9º maior produtor mundial de lã. O Paquistão foi o 35º maior produtor mundial de veículos e o 39º maior produtor de aço. A indústria têxtil ocupa um lugar central do setor na Ásia. O Paquistão é o 8º maior dos produtos têxteis. O país tem um grande turismo. Recebeu 0,9 milhões de turistas internacionais. Suas culturas, seus povos e suas diversas paisagens atraiu cerca de 1 milhão de turistas estrangeiros, contribuindo com 94,8 bilhões de rúpias para a economia do país. Agora, em sexto lugar, está o Tajiquistão. Com seu PIB per capita avaliado em 1.147 dólares, sua capital é Dushanbe, seu idioma é o Tajique. O Tajiquistão tem uma das rendas per capita mais baixa entre as 15 ex-repúblicas da União Soviética. Foi o país mais pobre da Ásia Central após a Guerra Civil, com receitas dependentes das exportações de algodão e de alumínio. A economia é altamente vulnerável. Os principais parceiros comerciais continuam a ser os países da Ásia Central, a China, a Rússia e o Azerbaijão. O país era o 145º maior exportador do mundo. Em termos de importações, foi o 143º maior importador do mundo, cerca de 3,1 bilhões de dólares. O Tajiquistão produziu 1 bilhão de litros de leite de vaca, 272 mil toneladas de carne bovina. Na produção de ouro, o país produziu muito, cerca de 5,5 toneladas. Na produção de prata, o país produziu 3 toneladas. A indústria de processamento de alumínio do Tajiquistão depende inteiramente de minério importado. 57% dos cidadãos vivem abaixo do nível de pobreza. A nação tajique ainda tem uma taxa de inflação moderada de 20% ao ano. Agora, em quinto lugar, está o Quirguistão. Com seu PIB per capita avaliado em 1.000 dólares, sua capital é Bishkek, seus idiomas são o quirguiz e o russo. A economia do Quirguistão, um país pequeno, pobre e montanhoso, principalmente agrícola, o trigo, batata, algodão, lã, tabaco, frutas, carne de vaca e de carneiro, são os principais produtores agrícolas, que também têm o mercúrio, ouro, urânio e a eletricidade. O Quirguistão tem sido um dos países da ex-União Soviética mais otimista na realização de reformas econômicas. Na transição para uma economia de mercado, a agricultura contribui com 35% do PIB. Algodão, beterraba, tabaco, frutas e vegetais são cultivados. Os ovinos e a produção de equinos é boa. A apicultura é outra criação excepcional, como minerais, antimônio, mercúrio, chumbo, zinco, carvão, petróleo e gás natural.
O governo tomou uma série de medidas contra os graves problemas de dívida externa excessiva, inflação e sistema tributário adequado, a fim de evitar os efeitos da economia russa. Os aposentados, desempregados e funcionários públicos, com baixos salários, continuam a enfrentar grandes dificuldades. A ajuda internacional desempenhou um papel importante na economia do país. Agora, em quarto lugar, está o Timor-Leste. Com seu PIB per capita avaliado em $876, sua capital é Dili, seus idiomas são o português e o teto. Timor-Leste, geralmente considerado um dos países mais pobres do mundo, enfrenta uma série de problemas na sua tentativa de reconstruir a sua economia, após a devastação infligida ao país após a independência. Sob liderança internacional, uma grande parte do setor timorense eficiente mudou suas culturas de rendimento, com o objetivo de criar uma economia orientada para a exportação. Cerca de 70% de sua população morre de fome, em vários graus, e houve 58 casos confirmados de mortes por inanição. A esperança de um futuro melhor reside no desenvolvimento da exploração das reservas de petróleo no oceano, que já traz para o governo mais de $40 milhões em receitas anuais, e também na exportação de produtos agrícolas. A maioria do rendimento econômico de Timor-Leste provém do petróleo. Já os produtos agrícolas exportados, como o café, representa 95% das exportações não petrolíferas do país. Timor-Leste apresenta características diferenciadas de acordo com as regiões. No norte predominam as atividades pesqueiras, turismo e comércio e serviços. Nas montanhas o café. E ao sul, a atividade agrícola. Nas regiões sul e norte, a produção de arroz e milho é intensa. As atividades comerciais de exportação e importação de produtos são dominadas pelos chineses, australianos e indonésios. O desenvolvimento do setor privado atrasou devido à escassez de capital humano, com o setor de infraestrutura fraco, sistema legal incompleto e regulamentação ineficaz. Agora, em terceiro lugar, está o Nepal. Com seu PIB per capita avaliado em $833, sua capital é Katmandu, seu idioma é o nepalês. O Nepal é uma nação que está na linha da pobreza, com uma economia baseada na agricultura e no turismo. Cerca de 90% dos habitantes trabalham na agricultura, principalmente na plantação de arroz. As principais atividades econômicas são os serviços, indústria, agricultura e o turismo. Embora a agricultura e a indústria estejam se contraindo, a contribuição do setor de serviços está aumentando. A agricultura emprega 76% da força de trabalho do país, os serviços são 18% e a manufatura são 6% dos empregados. Cerca de 25,2% da população nepalesa vive abaixo da linha da pobreza no país. Houve uma melhoria de 87% no acesso a uma fonte potável em áreas rurais. O Nepal não tem depósitos de petróleo, gás ou carvão conhecidos. Todos os combustíveis fósseis e comerciais são importados da Índia, ou de mercados internacionais, são roteados pela Índia e China. As importações de combustível consomem mais do que um quarto das divisas do Nepal. A eletricidade corresponde apenas a 1% da energia produzida no país. Agora, em segundo lugar, está o Iêmen. Com seu PIB per capita avaliado em $632, sua capital é Sanaã, seu idioma é o árabe. O Iêmen é um país de baixa renda que reduziu drasticamente as exportações de petróleo, que representam 25% do produto interno bruto e 70% das receitas do governo. No entanto, é o país mais pobre do Oriente Médio. A agricultura é favorecida porque é a única região da Península Arábica com chuvas regulares. O país tentou contornar os efeitos do declínio das jazidas, diversificando a economia, com base no programa de reforma iniciado em 2006, visando os setores do petróleo, e atraindo investimento estrangeiro. Apesar dessas iniciativas ambiciosas, o país continua a fazer programas de longo prazo para ter uma grande evolução, incluindo a escassez de água e um forte crescimento populacional. O turismo no país é consideravelmente fraco, mas está em ato crescente. Agora, no primeiro lugar, está o Afeganistão. Com seu PIB per capita avaliado em $549, sua capital é Cabul, seus idiomas são o pacho e o dari. A economia afegã está se recuperando de décadas de conflito, e melhorou após a queda do Talibã. O país é pobre,
sem litoral e muito dependente da ajuda externa e do comércio com os países vizinhos, grande parte da população continua sofrendo com a falta de moradia, água potável, eletricidade, assistência médica e os empregos, além do desemprego generalizado. Outro problema é o dos trabalhadores qualificados e dos funcionários públicos. As áreas prioritárias para a reconstrução foram a construção da educação, saúde e saneamento, capacitação, desenvolvimento do setor agrícola e reconstrução de estradas, energia e telecomunicações. 2/3 da população vivem com menos de $2 por dia. A taxa de mortalidade infantil é alta. O país tem muitos investimentos indianos na exploração de lítio, e os americanos na agricultura. Esses recursos foram direcionados à plantação de papoila. A maioria da população continua a ter alimentação, vestuário, alojamento e cuidados de saúde, mas esses problemas são agravados por operações militares e políticas. O turismo no país é efetivamente fraco e com pouca perspectiva de melhora por conta dos atos terroristas e do atual poder do Talibã após a saída dos soldados americanos no país. Bem, galera, gostaram do vídeo? Então aproveita o embalo e fortalece aí seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!